Fala galera, tudo bem? Meu nome é Matheus França, sou da UMP aqui da cidade de Uberaba. A gente está gravando esse vídeo, proporcionando esse vídeo do nosso culto à distância devido ao momento da quarentena que nós estamos vivendo, mas não podemos deixar de louvar, de cultuar o nosso Deus. Nós devemos fazer isso primeiramente com nossas vidas, mas infelizmente, como não podemos ter nosso momento de comunhão, peço que agora você consiga se entregar, que você possa desligar o celular, que você possa deixar as coisas que você está fazendo de lado e realmente prestar atenção nesse vídeo, que você possa atuar os louvores conosco, prestar atenção na palavra do Pastor Vitor. E é isso aí. Boa noite, pessoal, ou bom dia, boa tarde, independente do horário que você esteja assistindo. Gostaríamos de convidar vocês agora para o momento de louvor. E não é corona, não é quarentena que vai nos impedir de louvar. Independente de onde você esteja, que você não apenas assista o vídeo, mas que você participe do louvor junto conosco. Amém? Motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro disposto
passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Fala galera, para vocês que acharam que o maior feito dessa semana seria a saída do Prior do Big Brother Brasil, é porque a gente ainda não deu sequência à nossa série de mensagens. Hoje nós vamos continuar falando como Deus se tornou rei. E só para a gente relembrar alguns pontos aqui, nós já falamos sobre as duas principais mensagens dessa série. A primeira, falando a respeito da identidade de Jesus. Falamos de Jesus como o Filho de Deus e também como aquele que foi encarnado, o Deus que se fez carne, sofreu tudo no nosso lugar a fim de cumprir a vontade do Senhor. Nós também falamos sobre a missão desse Deus que se tornou rei e falamos sobre a pregação do Evangelho de Jesus como ele mesmo sendo o próprio Evangelho e a manifestação dos anúncios daquilo que Jesus veio fazer, os seus milagres, as suas curas e as evidências da sua grandiosidade. Hoje, o tema da nossa mensagem é a glória. Então nós já falamos da identidade, já falamos um pouco sobre a missão e hoje nós vamos falar sobre a glória desse Deus que se fez rei. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo.
Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos orar? Deus bendito, fale ao nosso coração, nos ensine mediante esse relato. Queremos ouvir a voz do Senhor, sermos edificados por Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas pessoas procuravam Jesus pelos seus próprios interesses. Queriam ver as curas, queriam ver os grandes feitos de Jesus, os milagres, e buscavam até, quem sabe, status. Jesus, no capítulo 16 de Mateus, está fazendo uma transição muito interessante no seu ministério. Ele está dizendo o seguinte: se alguém quer vir após mim, esse tem que se negar, tomar a sua cruz e me seguir. Jesus está ensinando para os seus discípulos que o caminho do discipulado é um caminho de abnegação, é um caminho de renúncia. Servir a Cristo Jesus não nos interessa o que nós vamos ganhar, mas sim o que nós temos de perder. Na vida cristã, nesse pleno entendimento de que Deus é esse que se fez rei, nós precisamos entender que nós somos muito mais do que uma multidão que quer ver os gloriosos feitos. Nós estamos nos tornando discípulos daquele que é o verdadeiro mestre de toda a humanidade. E para isso, Jesus Cristo, nesse texto, fez algo transformador na vida dos seus discípulos e em todo o seu ministério. Nós acabamos de ler um relato da transfiguração de Jesus. E a palavra do Senhor nos fala que 6 dias depois desse discurso que Jesus fez, falando sobre a necessidade de tomar sua cruz e segui-lo, também era necessário que nós compartilhássemos mais a respeito de quem ele de fato era. E ele então faz algo surpreendente. Ele chama consigo a Pedro, a Tiago e a João e os leva a um monte. O monte que ficou chamado o Monte da Transfiguração. Mas o que significa esse negócio de ser transfigurado? E o que isso tem a ver com o meu entendimento da missão, da obra de Jesus aqui na Terra? Pois bem, essa palavra transfigurado vem do grego metamorfo, que vem a palavra metamorfose, que significa transformado. Ou seja, Jesus, diante dos seus discípulos, passou por um processo de transformação. Diz a palavra do Senhor que nesse monte ele falava com Deus e o seu corpo foi transformado. E a gente vai ver que isso é um anúncio da glória do Senhor e o que isso significa para a nossa vida. Em primeiro momento eu queria destacar que a transfiguração de Jesus significa que o nosso reino é impotente. Você já parou para pensar que você é incapaz de ver a si mesmo sem uma mediação? Você já parou para pensar que nós somos incapazes de conhecer a nós mesmos se nós não tivermos uma mediação? Se não tiver um espelho, você não vai conseguir se ver. Se alguém não te falar como você está, você não vai poder saber de fato como é que você está. Essa ilustração vem muito a calhar nesse momento. Por quê? Porque nós só conhecemos quem nós somos de fato quando nós conhecemos a Deus. É impossível nos conhecer sem uma determinada mediação. É exatamente isso que Jesus está mostrando na transfiguração. Que só Ele é capaz de conhecer a si mesmo e conhecer plenamente a Deus. E à medida que nós conhecemos esse Jesus, à medida que nós caminhamos com esse Jesus, é que nós somos capazes de compreender quem de fato nós somos. O fato da transfiguração coloca o nosso reino, coloca a nossa humanidade, coloca a nossa individualidade no pó. E é exatamente isso que aconteceu com esses discípulos. Quando eles viram o Senhor se transformando, as suas vestes resplandecendo, o seu rosto brilhando, iluminando a tudo, eles ficaram atônitos, porque tamanha era essa grandiosidade de Deus
diante da sua pequenez humana. É assim que nós somos. Nós somos incapazes de nos conhecer sem mediação, sem um espelho, sem a tela do celular, sem os olhos de alguém. Nós somos incapazes de nos conhecer. Nós só vamos conhecer quem nós somos à medida que nós conhecemos esse Deus que se tornou rei. E o que estava acontecendo aqui? Talvez esses discípulos estivessem acostumados demais com o Jesus homem. Mas esse Jesus homem, que era 100% humano, também era 100% Deus. E agora estava na hora dele mostrar a sua glória e o seu poder, a sua divindade a esses discípulos. O que isso significa? Significa que o nosso reino se tornou impotente diante da grandiosidade do Senhor que se fez rei em amor a cada um de nós. Então nós já vimos que a transfiguração de Jesus tornou o reino humano impotente diante da sua glória. Aí eu fico pensando, às vezes a gente canta assim: eu quero ver, Senhor, a tua glória, mostra a tua glória para mim. Gente, se a gente vê a glória do Senhor, sabe o que acontece com a gente? A gente vai ser consumido porque a gente é pecador. Esse texto da transfiguração de Jesus nos mostra esse Jesus que é 100% humano, resplandecendo as suas vestes, resplandecendo o seu rosto, se encontrando com Moisés e com Elias, fazendo aqui uma mediação entre o representante da lei, que é Moisés, o representante dos profetas, que é Elias, e mostrando que ele é maior do que todos. Vocês se lembram daquele episódio em que Moisés falou com Deus e o seu rosto brilhou? E ele então colocou um véu para que ninguém visse o brilho do seu rosto? Pois é, o rosto de Moisés simplesmente refletia a glória de Deus, tal como a lua reflete a luz do sol. A glória de Jesus é diferente. Ela não reflete a glória de Deus. A glória de Jesus emana. É de Cristo que procede a glória. Gente, é muito interessante a gente ver isso, porque esse Deus que se fez rei é o Deus glorioso que sustenta todas as coisas, e ele nos amou e começou a partir do seu ministério cravar um caminho rumo à cruz. E a primeira coisa que ele faz é tornar o nosso reino impotente, é acabar com toda a fraqueza humana, revelando a sua grandeza divina. Mas um segundo aspecto que a gente pode tirar desse texto, além de ver que o nosso reino é impotente diante da glória de Deus, o segundo aspecto desse texto é entender que o sofrimento de Jesus aponta para o seu reino glorioso. Eu acredito que esse momento da transfiguração foi como se os discípulos estivessem passando por um momento difícil na caminhada, porque agora eles estavam começando a jornada rumo à cruz do Calvário e eles precisassem de algo mais. E aí é como se Jesus desvendasse apenas um pouquinho do véu para que eles então testemunhassem um pouco da glória celeste. O que Jesus começou a fazer a partir de Mateus capítulo 17, a partir do momento da transfiguração, é mostrar para os seus discípulos que ele também é Deus e que esse Deus vai caminhar rumo à cruz do Calvário. Naquele momento, Jesus estava envolvido na glória, mas nas próximas semanas a gente vai ver que esse Jesus que estava envolvido na glória de Deus seria agora imergido no sofrimento, na escuridão da morte e na podridão de todo pecado. Esse Deus glorioso ia se fazer vergonha no nosso lugar. E foi isso que ele começou a trilhar a partir de evidenciar sua glória para os discípulos, para eles contemplarem a sua divindade,
crerem no seu poder e continuar afincos no seu caminhar. Naquele momento, a carne humana de Jesus cedeu ao seu brilho celeste e ele resplandeceu, tal como iria acontecer ao terceiro dia, quando ele ressuscitasse dentre os mortos e tivesse o seu corpo transformado. Meus irmãos, a glória de Deus revela a impotência do reino humano. A glória de Deus aponta para o sofrimento de Jesus, que evidenciaria a sua vitória. E é assim que nós viveremos. É assim que nós seremos. A palavra do Senhor nos fala que assim como Jesus foi transformado, nós também seremos transformados. Tudo isso que acontece na nossa vida, toda essa superficialidade do sofrimento, tudo aquilo que tem tomado o nosso tempo, tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é insignificante, de fato vai terminar. E agora nós teremos apenas a glória do Senhor, tal como esses discípulos fizeram quando eles caíram de bruço, viram Moisés, viram Elias e viram Jesus. Depois dessa visão gloriosa, eles caíram como pó da terra, eles caíram com o rosto em terra e eles não viram a mais ninguém senão Jesus e a voz que dizia: esse é o meu filho, a ele ouvi. Meus irmãos, querido jovem e adolescente, entenda muito bem isso. O Deus glorioso se fez carne no nosso lugar para que a gente pudesse compreender quem nós somos. Se não compreendermos a Deus, se não entendermos o seu sofrimento, se não admirarmos a sua glória, se não buscarmos a sua vontade, jamais conheceremos a nós mesmos. Sabe por que nós passamos as várias crises da nossa vida? Porque a gente não se conhece direito. E sabe por que a gente não se conhece direito? Porque a gente não conhece o Deus verdadeiro de fato. A única mediação que deve existir entre o meu conhecimento e o conhecimento da glória divina é Cristo Jesus, o Deus que se fez carne, o Deus que tomou o caminho para ser o rei da história. Nós vamos continuar essa série de mensagens. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a batalha. Falamos da identidade, da missão e da glória. E agora nós vamos trilhar os caminhos para a batalha gloriosa de Cristo na cruz. Esse Deus que evidenciou sua glória, agora vai começar a sofrer na sua carne, para então nós um dia pararmos de sofrer na nossa carne e vivermos em glória como Ele é. A palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ah, queridos, Pedro, Tiago e João viram apenas um vislumbre da glória de Deus. As nossas canções tão superficiais têm dito: eu quero ver a tua glória, me mostra a tua glória. Se nós vermos a glória de Deus hoje, nós seremos fumegados, destruídos, não vamos virar nada. O que nós precisamos é de buscar conhecer a Cristo intimamente, buscá-lo com todo o nosso ser, conhecermos o seu sofrimento, deixarmos com que Ele faça do nosso reino algo impotente, para então contemplarmos a sua glória e caminharmos para ser tal como Ele é. Vamos juntos nessa caminhada da identidade, da missão, da glória. Semana que vem eu te espero para falarmos a respeito da grande batalha na cruz do Calvário. Que o Senhor esteja convosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Diante da glória do Senhor, de sabermos que esse Jesus
é 100% Deus e manifestou a sua glória. E ele abandonou a sua glória para se tornar como um de nós e caminhar rumo à cruz, só nos resta dobrar o nosso joelho e clamarmos ao Senhor, a fim de que Ele esteja sempre ao nosso lado. Vamos orar. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é Deus glorioso, Deus presente, que manifestou a sua glória, o seu poder. O Senhor é Deus, é poderoso, controla o universo, e mesmo sendo Deus, o Senhor esvaziou-se da sua glória, assumiu figura humana, sofreu tudo no nosso lugar. Nessa semana que nos preparamos para a Páscoa, queremos conhecer mais do Senhor, queremos nos aproximar de Ti. Tire do nosso coração tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que ocupa o nosso tempo, e que em Cristo Jesus nós possamos entender cada vez mais quem o Senhor é, porque só quando conhecermos ao Senhor é que seremos capazes de conhecermos a nós mesmos. Nos guarde, nos sustente, abençoe a nossa mocidade, abençoe esse tempo que nós estamos distantes uns dos outros, mas sempre conectados com o Senhor. Fique conosco, essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém.